Graça e paz, igreja, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um dia aprendermos mais da palavra do Senhor, para mais um dia estarmos aqui ligados com essa palavra que eu sempre tenho dito, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que nós possamos de fato, pela repetição, entender isso na prática, que de fato é isso que a palavra de Deus é para nós. Ela é aquilo que me dá toda a estrutura para que eu possa enxergar, tomar as decisões corretas. Então essa palavra é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Ele é o Deus que cuida de nós, deixando essa palavra que nos ensina, que nos aperfeiçoa, que nos torna melhores. Então vamos meditar um pouco nessa palavra. E hoje o devocional eu quero falar sobre os 2 fundamentos. Mas aí você pode perguntar assim: André, 2 fundamentos, por que somente 2? Existe só 2? Não. Cristo ele fala logo no início, tanto que nós vamos falar de Mateus, logo no início da caminhada de Cristo com os discípulos. E fundamento é algo, como se eu posso dizer assim, é aquilo que me dá a base, aquilo que me permite caminhar melhor. Aqui é como se fosse uma fundação de um prédio, que é tudo que eu construo para baixo, que me permite fazer edifícios ou construir coisas para cima, sem que aquilo possa cair. E é muito interessante, porque fundamento, ele tem um princípio bem legal, que é o mesmo princípio lá do início. Quando Cristo, ou quando Deus diz ao homem: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Ele está falando isso. É possível, quando ele diz não é bom, é possível? É possível o homem viver só. Mas é bom? Não. Porque a solidão, ninguém atura a solidão. E por que eu estou falando do princípio? O princípio é o mesmo, cara. Você pode construir um prédio sem o fundamento? Sem a fundação? Pode. Não é bom. Por quê? Porque vai cair. Vai dar errado. Você vai construir algo que é muito bonito. Você vai edificar algo com muito esforço, e que quando você olhar para aquilo, daqui a pouco vai vir qualquer dificuldade, vai vir qualquer situação e aquilo vai cair. Aquilo não vai ficar de pé. Então, logo no início, tanto que essa passagem aqui, ela está lá em Mateus, no capítulo 7, é quando Cristo está dando as primeiras instruções, logo depois do sermão da montanha. Ele diz 2 fundamentos, ou seja, daqui para frente, vocês internalizando isso, vai ficar mais fácil a caminhada. Vocês vão caminhar, vai vir dificuldades, adversidades, vão vir toda a sorte de impedimentos, mas vocês vão caminhar firmes. Essa é a instrução. E aí ele diz o seguinte: vocês podem dizer, mas André, que instruções são essas? Olha quais são as instruções de Cristo. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que coisa interessante. Ele dá 2 fundamentos. E que fundamentos são esses? Existem 2 tipos de homens: aqueles que ouvem a informação e colocam em prática, ela vira conhecimento prático. Existem aquelas pessoas que ela vai ouvir todos aqueles ensinamentos. O que Cristo está querendo dizer aos discípulos é: vocês a partir de agora vão ouvir diversas coisas,
Mas vocês não podem somente ouvir, vocês precisam praticar esses ensinamentos que eu estou te dando, porque não são somente as informações, não somente aquilo que você ensina que de fato faz sentido, traz a base, o fundamento, o alicerce. Não, o alicerce está na prática. E por que eu estou falando isso? Quem está nesse contexto? Quem recebe essas instruções? Os discípulos. E no meio da multidão estão fariseus, saduceus e publicanos. Quem eram essas pessoas? Religiosos, pessoas que tinham o conhecimento, ou tinham a informação, tinham o conhecimento da palavra, da letra, mas não tinham o conhecimento prático da coisa. Por quê? Porque eles diziam tudo aquilo que eles não faziam, eles ensinavam tudo aquilo que não era prática na vida deles. Então, qual é o fundamento? O que eu acho maravilhoso e que se aplica hoje muito na nossa vida, essa palavra de Cristo aqui, que hoje existem tantos escândalos na igreja, existem tantos escândalos acontecendo aí mundo afora, e às vezes a gente fala assim, mas a igreja está fazendo isso, a igreja está fazendo aquilo, e nós precisamos ter o discernimento em saber o que os homens estão fazendo, que não foi palavra de Deus, não é a instrução da Bíblia, e aquilo que Cristo falou para a igreja fazer. Porque às vezes nós estamos descredibilizando a instituição que Deus fundou, que Deus criou, igreja. Isso aqui eu não estou falando de templos físicos, até porque o templo físico, a parede não rouba. E às vezes nós batemos tanto nessas paredes em estar em um ambiente, e na realidade não é isso. O que torna o ambiente de Deus ou não são as pessoas que estão dentro delas. Então, o que eu estou falando aqui é direcionado sim às pessoas que não estão praticando, ou que não estão fazendo as palavras. Então eu não posso criticar a igreja, porque a igreja ela é soberana, porque ela precisa andar sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus ela é eterna, e ela é sobre tudo e sobre todos, porque ela é de Deus. Mas o que as pessoas fazem como os religiosos daquela época, que eram detentores dessa palavra, mas não as praticavam corretamente como estava escrita. Nós não podemos simplesmente aceitar isso e dizer que a igreja está errada. Não, a igreja ela é uma instituição criada por Deus para sim ter pessoas que amem essa palavra, essa instituição, e transmitam em prática tudo aquilo que está aqui. Na realidade, eu sempre digo isso aqui para os jovens e em algumas mensagens, que a igreja ela é o que eu não posso fazer sozinho. O que o ajuntamento pode fazer, eu não consigo fazer sozinho. É igual, o exemplo, assim, eu não posso sozinho alugar uma casa de 14 mil reais, por exemplo, lá, passar um final de semana em um lugar legal. Mas se você juntar uma galerona e vai todo mundo junto, você consegue, cada um dar uma parte, junta o dinheiro e você realiza o sonho. Ou seja, todos juntos, contribuindo para que algo acontecesse. É assim que eu vejo a igreja. É como se fosse uma família. É um ajudando o outro. É um parceiro do outro. E, na realidade, essa parceria, isso tudo que Deus criou, isso tudo que Deus tanto quer para nós, é palavra e prática.
palavra e prática. E nós estamos deixando se perder um pouco isso. Nós estamos falando, estamos nos especializando em coisas, estamos cheios da hermenêutica, estamos cheios da escatologia, aprendendo coisas que são extremamente importantes, mas nós não podemos deixar a prática delas, porque elas precisam ser aplicadas primeiro aqui, na minha vida. Depois eu transmito ao outro aquilo que eu pratico. E essa tem que ser a nossa missão, esse tem que ser o nosso estilo de vida. Se eu digo ao outro não minta, é porque eu não minto e eu tenho certeza que menti errado. E eu quero falar uma coisa, abrir um parênteses aqui bem interessante, e para finalizar também, o que é prática? A gente precisa entender que erros, se eu mentir uma vez, eu não sou um mentiroso. E aí sou até interessante, sou até meio que... Como? A pessoa que mentiu uma vez na vida, eu só estou dando um exemplo, uma vez na vida não, às vezes as pessoas cometem erros. Mas, o que torna ela praticante daquilo? E aí esse é um exemplo que eu quero dar. Quando eu estava, ainda estou um pouquinho cheinho, mas estou já lutando para perder a barriga. Quando você vai a um nutricionista e você diz a ele, diz assim: quantas vezes você pratica esportes na semana? Aí você diz às vezes, uma vez na semana. Ele diz assim: não, você não pratica, isso aí não serve para nada, porque você não é praticante daquilo. O que é o praticante? Aí ele diz assim: aquele durante a semana que pelo menos 3 vezes na semana faz o esporte. Aí sim, você é praticante. Então, o que é que eu estou dizendo? Aí você pode até dizer, hoje na internet a gente está sendo pego pelas palavras assim: então para ser mentiroso você tem que mentir pelo menos 3 vezes por dia. Não, não é isso. Para você ser um mentiroso, você precisa ter o hábito disso. Você precisa, vai acontecer diversas situações em que vão te colocar nessa condição de mentiroso. Isso aqui eu só quero deixar bem claro que é um exemplo. Eu quero que você entenda que quando ele está dizendo, é aquele que ouve a palavra constantemente e as pratica. E esse praticar é de constantemente estar exercitando, isso está acontecendo na sua vida. Então você vai ser um homem prudente, sábio, quando você pratica isso constantemente. Então essa é a palavra que eu trago para vocês hoje, essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje e para a minha vida, que eu preciso colocar em prática a palavra precisa saltar daqui, desse livro, que aqui é até bonito, e passar para a minha vida prática. Então que Deus abençoe vocês e que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar numa geração que tem o conhecimento dessa palavra, da letra, mas que também pratica ela e que ela vira espírito e vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa palavra possa surtir o efeito para que o Senhor, Ele faça todas as coisas em você, não o que André está falando, mas o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, porque só Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te esquadrinha, Ele te ama. Então que essa palavra possa surtir o efeito que Ele quer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.